Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje, novas mídias e mobilização política. Depois das manifestações cívicas de 13 de março último, o Brasil volta a viver uma nova onda de confiança e de esperança. O povo brasileiro é o soberano e é o determinante do seu destino. A delegação de poderes aos governantes não é restrita nem ilimitada. Além disso, vivemos uma época de fluidez informacional como parte constitutiva dos processos sociais e políticos na contemporaneidade. E neste programa vamos dar particular atenção às mídias alternativas como novo ator político importante na conjuntura nacional. As mídias alternativas desempenham um papel relevante em vários países, desde o despertar da Primavera Árabe, a reação à crise econômica de 2008 nos Estados Unidos e no Brasil, desde as jornadas de junho de 2013. O Interconexão Brasil de hoje será dedicado às manifestações cívicas de domingo último e ao uso das novas tecnologias. A nossa convidada é a professora Maria Aparecida Moura, da UFMG, uma das especialistas nesse tema. Professora, bem-vinda, é um grande prazer tê-la aqui. Muito obrigada. Prazer. Poderíamos imaginar as manifestações cívicas de 13 de março último sem o uso das mídias alternativas? Nos dias de hoje é pouco provável, né? Sim. Tanto para mobilizar as partes, né, que estão discutindo o tema, que estão polarizando o tema, por assim dizer, é bastante improvável, né, que as tecnologias, as mídias digitais em rede, elas não possam estar disponíveis e amplamente utilizadas aí nesse contexto. Pois é, porque no passado o comando das mobilizações de rua era feito exatamente pelos partidos políticos. Nós tivemos a campanha para as diretas, tivemos também a libertação exatamente dos prisioneiros políticos, etc., a anistia. E agora, na verdade, as pessoas que estão mobilizando a sociedade praticamente não são lideranças muito visíveis e também são apartidárias e até resiste à presença de partido. Aí, necessariamente, as novas mídias são o novo autor, o novo ator político nessa conjuntura. É isso mesmo? Bom, em termos, né, porque essa discussão sobre as novas mídias, né, e há bastante tempo a gente vem falando de novas mídias, quer dizer, as mídias e as mídias ditas alternativas, elas sempre tiveram um papel preponderante no processo de mobilização social. Ocorre que no período das diretas, por exemplo, o tipo de capilaridade que essas mídias tinham era distinto, claro. E a repercussão, o modo de produzir era bastante distinto e, de algum modo, associado aos partidos políticos, de algum modo associado às associações de moradores, aos movimentos sociais organizados. Neste momento, a possibilidade de eu poder falar, né, para a sociedade e para o mundo inteiro a partir do meu próprio quarto, né, isso vai alterar significativamente as formas de participação. Não quero dizer com isso que qualifica essa participação, né, em certa medida, complexifica essa participação. Então, é um novo ator, certamente, né, é um novo elemento que vai dinamizar esse processo, certamente. No entanto, ele vai tornar ainda mais complexo essa mediação, exatamente porque entremeado, né, no contexto digital, né, na internet, entremeado nesse processo, aí nós teremos os partidos políticos querendo resgatar esse lugar, né, a grande mídia também querendo resgatar esse lugar vamos dizer assim, os noviços na prática política querendo a sua autonomia. Querendo o seu lugar também, né? A sua autonomia. Enfim, essa dinâmica vai ganhar um grau de complexidade elevado, né? No entanto, de fato, né, essas tecnologias e as mídias em particular, elas vão exercer um papel
muito relevante, né, nesse processo. Nas jornadas de junho de 2013, nós tivemos um vigor expressivo, exatamente, dos movimentos. Depois, esses movimentos têm decaído um pouco. E agora assistimos novamente um vigor dessas manifestações cívicas do domingo, dia 13. Né? Como explicar esse rejuvenescimento e o revigor, digamos, desses movimentos? Bom, o perfil dos atores sociais que estiveram presentes nas jornadas de 2013 e que estão presentes no cenário nacional atual, né, tendo como exemplo março de 2000 março, né, o último dia 13, eles são muito distintos, os perfis, né? Em junho de 2013 havia uma presença forte da juventude, havia uma discussão muito polarizada em torno da questão das passagens, né, do aumento das passagens, e havia um padrão FIFA do futebol. Exatamente. Então havia um tipo de organização e vamos dizer assim, os atores que estavam na coordenação invisível desse movimento era bastante distinto da que se revela agora. Né? Então, o que a gente vai perceber é um dinamismo e uma dinamização forte da grande mídia, debatendo, né, colocando na ordem do dia esta questão. E colocando na ordem do dia já com um processo de significação realizado, no sentido de quase que desenhar o sentido que nós deveríamos realizar diante desse estado de coisas. Evidentemente, tem algumas coisas dessas que nos motivam e nos instigam, e algumas delas em que a gente se mobiliza, né, ou que a sociedade se mobiliza, sem ter necessariamente clareza, né, dos desdobramentos. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar a significação política das manifestações cívicas de 13 de março. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando novas mídias e mobilização política. No primeiro bloco, nós demos bastante ênfase à comparação entre as jornadas de junho de 2013 e as novas manifestações cívicas de 13 de março deste ano. E já deixamos no ar qual seria a nossa pergunta de partida, que é qual a significação política dessas jornadas, e vamos começar exatamente pelo Poder Executivo. Bom, o que a gente vai perceber é que essa presença de parcelas da população que não necessariamente estavam nas ruas em outros momentos, vai demonstrar da atenção que, de algum modo, essas camadas, né, essas parcelas da população, a possibilidade que as tecnologias têm dado a essas pessoas, de algum modo, monitorar as práticas políticas atuais. Isso não significa dizer que esse monitoramento tem levado a uma consequência política orgânica, mas o primeiro movimento fiquem atentos, estamos atentos. É algo assim. Se eu entendi bem, essas manifestações são mais fruto de manipulação da mídia do que propriamente de convencimento das pessoas que foram para as manifestações, ou eu não interpretei direito? Eu acho que tem um misto dessas coisas todas, né? Sim. Porque
se a gente vê as entrevistas que são feitas e que andam circulando na internet a respeito da presença desses atores, atores que não têm uma tradição de estar presente nas ruas para se manifestar, né? São atores que de algum modo estão aprendendo a lidar com isso, né? Aprendendo a lidar com esses mecanismos de comunicação e de comunicação popular / alternativa, né? Então, há um misto, né, vamos dizer assim, de apoio ou de estímulo da grande mídia para que as pessoas possam estar presentes nas ruas e se manifestarem, e há também um desejo dessas pessoas se manifestarem e de algum modo isso tem surgido de uma maneira dinâmica e quase que polarizando vermelhos contra verde e amarelos, algo assim, né? Então, será necessário uma reflexão mais ampliada em relação a isso, mas esses elementos estão presentes, sim, na ordem do dia. Como o Palácio do Planalto tem reagido a essas manifestações, já que ele, num certo sentido, foi também objeto, centro dessas manifestações? Bom, não dá para a gente dizer exatamente como ele tem se manifestado, exatamente porque os canais, né, os canais de distribuição desses discursos políticos, eles estão, de certo modo, hierarquizados na cena pública, né? Então, se você tem o hábito de utilizar os dispositivos ditos alternativos para se informar, certamente você terá acesso a um conjunto de informações mais críticos e mais dinamizados com uma perspectiva de indagação e de crítica ao poder público. Mas, se você se vê diante da grande mídia, em certa medida o que a gente vai perceber a necessidade, uma discussão assim de que a presidente deve cair, abaixo a corrupção, como se a ideia de corrupção ela nascesse nesse governo, né? E como se a perspectiva de corrupção não estivesse presente no cenário nacional, como se fosse, de fato, o principal problema. Não quero amenizar aqui e dizer que não é. Sim. No entanto, o que a gente vai perceber é uma hierarquização de falares e uma hierarquização de agenda que não se via antes. Sim. E que não se via, por exemplo, em outros momentos políticos de presença da população brasileira também em praça pública, reivindicando. Pode-se dizer que há um misto de esperança no país e também de que o país, nesse momento, será passado a limpo? Eu espero que sim. Eu espero que na presença dessas pessoas, né, da população na rua, e mesmo as pessoas que de algum modo não se veem representadas nessa classe, nessa parcela da população que está presente nas ruas, que de algum modo sirva para reflexão, né? O que se espera é isso. Mas não necessariamente é preciso começar essa movimentação de algum lugar, né? E essa movimentação, neste momento, ela está presente entre atores sociais da classe média e da classe média alta, né? Que estão, de algum modo, incomodados com a proporção, né, a proporção dos benefícios sociais que foram estabelecidos e, em contrapartida, a quantidade de impostos que se paga, né? Então, quer dizer, essa população, de algum modo, ela se sente incomodada porque acha que ela que está patrocinando, né, um conjunto de benefícios e elas não acham justo isso, né? E, ao mesmo tempo, elas vão indagar se que bom seria o país se esses recursos todos que têm sido que estão em paraísos fiscais hoje pudessem efetivamente estar a serviço da população brasileira. Qual o impacto sobre o Congresso Nacional e, sobretudo, sobre o Poder Judiciário? Mas esse será tema do terceiro bloco.
Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindo de volta. Nosso tema são novas mídias e mobilização política. Já deixamos no ar o que será esse terceiro bloco. No segundo bloco, nós exploramos muito o impacto das manifestações sobre o Poder Executivo. E neste bloco final, nós vamos trabalhar sobre o impacto no Poder Legislativo. Como analisar esse impacto? Bom, o que a gente vai perceber nesse momento é um forte monitoramento de prática, porque o que ocorria anteriormente é que as pessoas davam o seu voto, né, vamos dizer assim, e lavavam as mãos, né, de todo o trâmite que acontecia. E da responsabilidade da responsabilidade, exatamente. Sim. E ocorre, no entanto, que agora, fruto desses descaminhos, né, que a própria atitude do cidadão brasileiro permitiu, né, de alguma maneira, o que a gente vai perceber é uma mudança de atitude da população, no sentido, nós estamos vivendo duas situações concretas. Por um lado, uma certa descrença, na medida em que se depositou a crença em relação ao potencial e à lisura de um determinado candidato, por um lado, né, e a gente vai vendo esses candidatos terem práticas não necessariamente conexas àquilo que a gente acredita. Perfeito. Qual a aposta do povo que foi para a rua no atual Congresso Nacional? A gente não consegue perceber ainda um foco. O que a gente vai perceber é uma indignação, desarticulada em certa medida, né? Ao ponto de políticos que ajudaram na convocação da manifestação, num Estado brasileiro foram recebidos com pompa e circunstância, e em outros estados brasileiros foram rechaçados, foram expulsos. Então, a gente vai perceber que não há uma articulação, um discurso afinado em relação a essa manifestação. E há uma tentativa evidente, né, do legislativo de colar a sua biografia naquilo que vai lhe trazer benefícios, né? O impeachment foi revigorado com esse movimento, professora? Sim e não. Porque parece que a força, né, dessa população que vai às ruas de ir até o fim, né, e há uma convicção de que o governo está num caminho equivocado. Há, então, nessas manifestações, um reflexo disso. E não porque a população que não foi às ruas e parte da população que é representada por esse grupo que efetivamente foi às ruas, se pergunta também, substitui Dilma por quem? Na medida em que o seu vice está sob suspeição, na medida em que o presidente do Senado está sob suspeição, o presidente, né, do Congresso também está sob suspeição. Então, há uma crise mesmo de liderança política nesse momento, de representatividade nesse momento. O Poder Judiciário foi o poder que saiu fortalecido desse movimento das ruas de 13 de março? Também não é uma resposta fácil de ser dada, porque algumas destas práticas, né, que estão em curso, tanto no período que antecedeu esse conjunto, né, de prisões e de denúncias,
nos dois movimentos, né, nas duas situações, né, no Mensalão e no Lava Jato agora, o que a gente vai perceber é que especialistas na matéria vão questionar a forma, né, e vão discutir e dizer que há uma capitulação, né, do judiciário ao canto da sereia midiático também. Né? Então, é uma situação que tem elementos, e que tem comprovações, né? E que tem formas, mas as formas e os mecanismos, né, que estão cada vez mais móveis, né? E cada vez mais cenográficos, né, na ordem da mídia, eles vão acabar criando dificuldades para a população formar uma opinião efetiva. Né? Num dado momento, a população caminha toda numa direção, fala que é morobloco e tudo isso. E, por exemplo, no âmbito dessas manifestações, um policial da Polícia Federal que estava sendo ovacionado, tido e havido como um exemplo, agora já não é mais. Então, a dinâmica desse processo é muito grande e as pessoas dão seu assentimento em relação a essas questões sem ter uma compreensão e uma leitura profunda da realidade. Esse é o problema. Professor, nós estamos chegando quase ao finalzinho do programa, etc. Qual será a reação e a mobilização provável do dia 18 das forças de apoio exatamente à atual presidência? O desafio, eu creio que o desafio que se tem é que essas manifestações elas ocorram numa atmosfera de respeito à diferença, né? Então, o desafio será principalmente esse, né? Dizê-lo com a estrutura da cidade, né? sem uma situação de risco, né? Sem violência, sem radicalismo. Então, esse é um desafio. E é um desafio também que, num dado momento, como a discussão no domingo ficou uma discussão muito numérica, o desafio também será qual é a representatividade desse contradiscurso que virá no dia 18. Né? E qual é o tom, né? E em que... E a repercussão disso. Em que eles polarizam também, né? Qual é a característica de cada um desses discursos. Ok, professor, eu queria agradecer muito a sua presença, seus esclarecimentos. Estamos já também no meio da conjuntura. É sempre um desafio muito grande pensar sobre isso com os movimentos propriamente acontecendo. Mas creio eu que essas manifestações do dia 13 e do dia 18 certamente vão revigorar a democracia, o regime democrático no Brasil. E que, como o Brasil é maior do que a crise, nós achemos o rumo certo para sair dessa crise, retomar o desenvolvimento e criar expectativas novas de vida para o povo brasileiro e, sobretudo, para os nossos jovens que andam bastante descrentes. E a você, telespectador, que sempre nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.